A Páscoa é isso, irmãos. A Páscoa é lembrarmos que o sacrifício de Deus não foi em vão, o sacrifício de Jesus não foi em vão por nós na cruz. E que nós precisamos estar lado a lado, vivendo uma vida de santidade separada, dando a entender que a gente precisa carregar uns aos outros em amor. Em aquele que não tem a mesa para se sentar, sente-se a minha, venha comigo, celebre o Cordeiro comigo. A minha família está aqui, eu te recebo. Shalom, meus irmãos, podeis assentar. Me sinto honrado, feliz com o Senhor por essa oportunidade, com dor, muita dor, mas pela misericórdia eu estou aqui. Foi uma noite difícil, uma noite que eu não consegui dormir com dor, mas o Senhor tem nos dado graça. Eu queria trazer algo bem rápido para os irmãos nessa manhã. Segundo o calendário judaico, a Páscoa ela começou ontem, dia 12, e vai terminar no dia 20. A Páscoa ela tem como introdução, no capítulo 12 de Êxodo, o Senhor disse a Moisés, versículo 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a cada casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. A Páscoa é um simbolismo muito grande para o povo de Israel. Ela é uma festa significativa, que tem um peso muito grande. Como a nossa pastora sempre costuma dizer, se tem alguém que gosta de festa é Deus. Ele estipulou festas para o seu povo. E quando a gente celebra isso, a celebração da Páscoa não é coelhinho, chocolate, como nós vemos na nossa sociedade atual. Ele carrega um significado muito forte, que ele simboliza a passagem do anjo da morte no Egito e a saída do povo do Egito. E um significado muito profético. A Páscoa simboliza a libertação. Sermos libertos. Vivemos momentos de libertação. Não é só abrir mão do fermento, que simboliza o pecado, mas abrir mão daquilo que te aprisiona, daquilo que nos aprisiona, que sorrateiramente toma as nossas mentes e nós não percebemos. Sorrateiramente faz parte do nosso dia a dia e nós não percebemos. Quando damos por si, estamos envolvidos, estamos emaranhados, estamos acorrentados. O sangue será o sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. O Senhor dizendo, a casa que tiver com o sangue do Cordeiro, eu passarei, e quem estiver com sangue. E o mais interessante, é até o egípcio que acreditou, o egípcio que confiou, o egípcio que obedeceu, o anjo da morte não passou pela sua casa. O povo de Israel estava escravizado. E por que o Pêssar, ou a Páscoa, é uma das festas mais significativas para o povo de Israel? É porque ele simboliza uma libertação. E o que eu quero abordar com você nessa manhã de uma forma muito rápida e sucinta é que nesse momento em que nós estamos
começou no dia de ontem e vai terminar no dia 20, que nós possamos fazer uma reflexão nas nossas vidas, daquilo que tem nos aprisionado, e tem vezes que a gente nem percebe. Tem gente que vive há 20, há 30 anos sentado em banco de igreja, dobrando seus joelhos em casa, fazendo jejum, fazendo oração, lendo Bíblia, se alimentando, mas estão aprisionadas pelo medo, são aprisionadas pela ansiedade, são aprisionadas pela depressão. Ela consegue sentir uma tristeza profunda, um vazio. E o vazio da tua alma só o Espírito Santo preenche. Todo vazio que você sente dentro de si, a falta de alguma coisa, é o Espírito Santo que está faltando ter completude na tua vida, para que ele possa preencher todos os espaços. O que tem te aprisionado? Hoje, na nossa sociedade atual, são discutidas diversas coisas. E doenças, depois da pandemia, foram desenvolvidas. Principalmente doenças psicossomáticas. O maior índice de doenças hoje não é a virose, como antigamente. Que a gente ia para o hospital, qualquer coisa era virose. Você estava com uma diarreia, era virose. Você estava com os 10 dedos quebrados, era uma virose. Você ia com o joelho arrebentado, ralado, cabeça quebrada, era uma virose. Hoje em dia, profissões foram inventadas em cima disso. Em cima de lacunas, em cima de doenças que antigamente não existiam. Cadeiras de faculdade foram inventadas com novas profissões, com novas graduações, para tratarem doenças que estão relacionadas à mente. E o mais lindo, o mais engraçado do ser humano, chega a ser um paradoxo, é que você sabe qual é o ser mais complexo do planeta? É o homem. E na sua complexidade, há homens que querem entender um homem. A coisa mais complexa é entender a mente humana. E eu, orando a Deus, falei assim, por que o Senhor fala que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem? São as coisas que Ele tem preparado para nós. Eu fui meditar e eu falei, Senhor, por que não subiu ao conhecimento a mente humana? Porque se o olho não viu, o olho fica onde? Aonde também a mente fica. Concorda? Na cabeça. Estamos seguindo? O ouvido também, concorda? Mas por que subiu ao coração do homem? Vocês já pararam para analisar esse versículo? E olhando para o Senhor, por que não subiu ao coração do homem? E você sabe aonde Satanás tem mais investido nos últimos tempos? Nas emoções. E aqui eu quero abrir uma coisa que essa igreja, graças a Deus, é uma igreja que nós estudamos, e o nosso pastor já nos ensinou. E eu continuo corroborando, continuo procurando entender. Você sabe onde fica atrelada as suas emoções? As suas emoções ficam atreladas à sua alma. Ela é atrelada à sua alma. O campo das emoções. E tem um livro muito lindo da Joyce Meyer, que é O Campo de Batalha da Mente. Sugiro que quem nunca leu, lê esse livro. E ela aborda diversos fatores. Mas um fator daquele livro que me chamou a atenção é que nos últimos anos, ou nos últimos tempos, Satanás ele tem investido mais em adoecer do que matar.
Ele não quer ninguém morto. Ele entendeu a métrica do cesto podre. A métrica em que uma fruta apodrece o cesto. Ele entendeu essa métrica. Então, o modus operandi nos tempos atuais é ele apodrecer alguém para que esse alguém apodreça as outras pessoas. Irmãos, olha para uma família onde há uma pessoa só, escravizada nas suas emoções. Como é que essa família é ao redor? Para analisar. Quando ela tem crises, quando ela passa por aprisionamentos, eu estou falando de Páscoa, eu estou falando sobre isso, mas eu quero que você entenda o significado daquilo que é. Precisamos estar libertos, precisamos ser libertos, porque a Páscoa significa isso. Esse é o significado principal dessa festa. E não adianta você celebrar algo do qual você não entende, do qual você não vive. Vamos lá de novo, uma família em que vive uma pessoa tendo crises e crises emocionais. Essa família emocionalmente é saudável? Essa família consegue, nas suas emoções, ser plena? A métrica do cesto podre. Hoje, nunca se ganhou tanto dinheiro na área da psicologia. Hoje temos os coachings. Antigamente falava-se, você precisa ir para o psiquiatra. Se falasse essa palavra, você ofendia a pessoa, porque a pessoa dizia, eu não sou maluco. Vou fazer o que no psiquiatra? Psiquiatra é para maluco. E a psiquiatria tem aumentado exponencialmente. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, um projeto, em um centro espírita famoso. E lá era um complexo muito grande. Lá é um complexo muito grande. Lá é tão grande que lá tem 4 creches, 2 lares de idosos, cemitério, igreja. Lá tem tudo. 2 bazares enormes que parecem mais a loja da Zara. É um entra e sai de gente o tempo todo levando doação. E eu tive a oportunidade de passar, entre idas e vindas, 1 mês e pouquinho ali. Uma das coisas que eu observei naquele lugar é que eu fui aonde eu não deveria ter ido. Cheguei em um lugar, é que eu estou chegando numa sala, a sala com as imagens, foto, com o nome de quem leva, né, do centro. Eu estou trabalhando e quem está comigo está falando, tu está sentindo que está passando alguém atrás de você? Eu já entrei ligado, eu sempre entrava ligado naquele lugar. Minha esposa falava para mim, vai ligado. Eu falei, vai para lá? Eu falei, vou para lá, vou ligado. E certa feita a gente está num lugar onde eu nunca tinha ido, porque ele era muito grande, lá é muito grande. Aí precisou resolver esse problema. O mais engraçado é que ninguém entra naquele lugar, a não ser alguns funcionários específicos, mas estava tendo um problema e nós precisávamos entender o porquê daquela oscilação da energia. Eu falei para ele, você vai para o outro lado então, já que você está sentindo algo passando atrás de você, e é crente. E deixa que eu fico aqui que eu vou analisar, e você me dá a fiação que a gente puxa uma outra rede para cá. Naquele lugar, irmãos, eu olhei para um lado, eu vi uma sala cheia de camas. E quando eu olhei para as camas, eu vi um monte de gente. Isso no olhar espiritual, tá, irmãos? Com camisa de força. Eu olhava para aquela sala, eu estou olhando para a parede, esperando ele mandar o fio, eu estou olhando para aquela sala, na escada, eu estou assim, e vi uma voz na minha cabeça, no meu ouvido, perdão. Não era para você estar aqui. Aqui é a minha prisão.
Não era para você estar aqui. Aqui é a minha prisão. Eu clamei o sangue, repreendi e entrei naquela sala. Eu entrei naquela sala e comecei a gravar um vídeo. Eu gravei um vídeo de maneira muito rápida e discreta, porque não pode nem entrar naquele lugar. E me pergunta, por que eu gravei o vídeo? Porque eu queria olhar para aquele lugar e começar a orar. Eu começar a orar por aquele lugar, porque ali era lugar de aprisionamento. Eu cheguei pro rapaz que era responsável. Falei, se aquela sala faz o quê? A gente não pode falar. Cheguei para uma outra menina, discretamente falei assim, você sabe por que aquela sala? Eu não faço a mínima ideia, só sei que um monte de gente maluca entra ali. Eu falei, como assim? Um monte de gente maluca. Quem não é certo da cabeça entra ali para fazer umas sessões ali. E ela explicou. Que não vem um caso. O mais engraçado é que eu falei para ela, caramba. Aí ela, moço, mas é toda semana, toda quarta e sexta, entra um monte de gente, mas é várias pessoas diferentes. Não são as mesmas pessoas. Eu falei, sério? Então o rapaz aí ganha muito dinheiro. Ela, não, são várias pessoas. Tem muita gente ganhando dinheiro. Eu não estou falando sobre o centro espírita, sobre os aprisionados. Não, eu estou falando para você como Satanás tem aprisionado pessoas em que elas estão buscando uma libertação ou buscando tratamento onde não há solução para elas. Onde elas estão aprisionadas. Meu irmão, abre o entendimento. A ansiedade, ela só entra quando há pouca ou nenhuma fé. Aí você está dizendo, eu não posso ficar ansioso. Não estou falando isso. Entenda bem, a ansiedade, a mãe chamada ansiedade, como eu costumo dizer, que é uma mãe de muitos filhos, que a ansiedade ela é uma mãe de muitos filhos. Ela traz com ela diversos bebês que tentam entrar na vida das pessoas. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos. Por quê? Por coisa quê? Coisa alguma. Se você está ansioso por algo, e o Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Quando ele fala isso, logo depois ele fala assim, andeis ansiosos por quê? Porque andeis de vestir, porque andeis de comer. Pois é mais importante que as ervas que dão no campo? Quem é mais importante, as ervas do campo ou você? Toda vez que você estiver no teu desespero, na tua preocupação, você já parou para analisar essas palavras do próprio Cristo? Quando você entra em desespero, quando você se preocupa, quando você é tomada pela ansiedade, ou você é tomado pela ansiedade, você já parou para analisar essas palavras do próprio Cristo? Que está lá em Mateus 5, no Sermão do Monte. Você já parou para analisar? É a vossa vida mais importante do que a erva que nasce e depois vai para o fogo? É a sua vida mais importante do que as aves do céu que não semeiam nem fiam, mas têm alimento todos os dias? A sua vida é mais importante do que as ervas do campo? É. Som. Amém. A sua vida é mais importante? Faça essa reflexão. Você já parou para analisar esse versículo no meio das suas preocupações, no meio da sua ansiedade? No meio de tudo que você tem vivido? No meio de tudo que você tem vivido? Você tem olhado e dito para o seu medo, para a sua ansiedade, para a sua dúvida, porque eu já ensinei para vocês e repito, todas as vezes que a dúvida vier ao teu coração, duvide da dúvida, mas não duvide da palavra.
Então você já parou para analisar e falar consigo mesmo? Eu sempre falo isso, eu estava conversando essa semana com a minha sobrinha e falei assim, você já trocou uma ideia com o espelho? Você já olhou para o espelho e falou assim, por que te preocupa? Por que você não vai como Davi? Eu imagino Davi na frente do espelho, por que te preocupas, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Você já conversou com a sua alma? Você já conversou consigo mesmo? Já parou para trocar ideia com o espelho? Já falou umas verdades para quem está do outro lado do espelho? Talvez você ouça a verdade que você precisa ouvir do lado do espelho. Nada contra a profissão dos coaches, mas tudo aquilo que o coach vai te falar, o espelho podia ter te falado. O seu pastor já fala com você há muito tempo. O Espírito Santo já brada no teu coração há muito tempo. Você tem feito ou você tem ouvido? O que eu mais ouço de algumas pessoas, se eu tivesse feito, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido o meu pai, se naquele momento eu tivesse ouvido, irmãos, tanta coisa que eu passei na minha vida por não ter ouvido. Por muitas vezes na minha vida, eu quebrei a cara porque eu achei que eu deveria, e hoje, o demônio do nada a ver toma as pessoas de um jeito. Eu já passei por aí, nada a ver. Nada a ver. O teu tempo era essa coisa, agora o meu tempo é outro. O tempo continua sendo o mesmo. As coisas mudam, são voláteis. Normal. Mas tem coisas que não mudam. Como palavra de mãe, conselho de mãe, de pai. Tem coisas que não mudam. Obrigado. Tem coisas que não mudam. E aqui, uma das coisas que é ordenada dentro do Pêssego é que durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Primeiro tira o fermento das suas casas. O fermento simboliza o pecado. O que você tem guardado? O que você tem se retroalimentado? Porque a Páscoa ela nos exige separação. Ela exige de nós isso. Ela exige de nós que nós nos separemos, que nós nos limpemos, que nós nos purifiquemos, que nós nos santifiquemos. Você precisa passar nesse processo, nesse momento. Te convido a começar a fazer as análises. E volto a frisar e a dizer, troque uma ideia com o seu espelho. Olhe para ele, converse com ele. Tem muita gente que se acha tantã por diversas coisas. Mas não percebe que conversar com o espelho não é coisa de louco. Uma das coisas que você aprende conversando com o espelho, e eu posso falar por experiência própria, é que quando você está conversando com o espelho, você ouve a sua voz falar consigo mesmo, te dá uma sensação completamente estranha. Você ouvir verdades de si mesmo gera em você uma percepção muito estranha. Mas ele deixa seus ouvidos apurados para que nessa conversa entre você e o espelho ouça uma terceira pessoa que vai estar ali, que é a pessoa do Espírito Santo. Testa isso e me diga que não é, que não acontece. Diga para mim, quero ver um dia que você chegar para o espelho com sinceridade e começar a conversar com ele. Eu duvido que você não passe a ouvir melhor o Espírito Santo. E todas as vezes que você estiver em situações ao qual o Espírito Santo está bradando, por que te preocupas? Você vai parar de questionar, você vai parar de falar. Porque no meio das nossas lutas ou das adversidades, nós só queremos falar, nós só queremos extravasar, nós só queremos
querer ser ouvido, mas é um momento que nós precisamos ouvir. Nós somos convidados no Peça a vivermos uma vida de santidade. Ele nos convida a vivermos uma vida sem fermento. Abre para mim 1 Coríntios 5:8. Viver uma vida separado para Deus. Quando você vive uma vida de separação, você não vive uma vida de aprisionamento. 1 Coríntios 8, versículo 8. Por isso celebramos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade É essa a verdade que você precisa começar a viver consigo mesmo. Irmãos, tem pessoas que preferem viver numa mentira que elas mesmas criam para elas. Uma realidade totalmente paralela. Numa realidade que elas são totalmente assim com o Espírito Santo, quanto na verdade não são. Aonde elas mostram e aparentemente você acha que elas estão vivendo uma vida de separação quando não tem, quando não há. E o Peça não é uma coisa que passou, irmãos. É uma memória contínua. Ela é concreta e contínua. E é algo profético nas nossas vidas. Nós precisamos viver essa profecia todos os dias. Este é o dia que nos fez o Senhor para a comemoração. E será a festa do Senhor. Não é apenas uma lembrança, o Peça. Não, não é. Ela é uma celebração contínua. Não é porque comemoramos do dia 12 ao dia 20 que ele acaba. Não, não é isso. Ele só veio em um determinado momento para que você, volte, preciso me reconectar. Preciso me realinhar com o Pai. O Peça te faz lembrar isso. É a celebração de que você está se reconectando, que talvez você esteja totalmente desconectado, não percebeu. Você está totalmente distante, não percebeu. Ele nos aponta para o sacrifício de cruz. Ele nos aponta para Cristo. Ele nos aponta para aquele que nos deu a vida. Aquele que deu a sua vida para que nós estivéssemos aqui. E ele também é a celebração das bodas do Cordeiro. Ele nos convida ao Cordeiro, a sentarmos à mesa com a família. A gente vive uma vida hoje de expectativas. Hoje o que eu mais vejo é que as pessoas elas vivem expectativas. No meu auge dos meus 40 anos, irmãos, que graças a Deus tem me conservado, eu vim de uma época em que expectativa era a palavra de rico. Pobre não tinha expectativa. O pobre, ele tinha costumeiramente, pasme, o pobre, ele tinha costumeiramente as coisas que deveriam acontecer. Mas como assim, cara? O pagamento, você faz isso. Todo pagamento era assim. Final do ano, se passar de ano, você ganha aquilo. Aí você sempre tem aquele objetivo. Criava-se uma expectativa de uma coisa ou outra acontecer fortuitamente no meio do ano? Sim. Mas você vivia uma vida pautada em uma programação contínua, em que as coisas aconteciam cotidianamente. Hoje a gente vive expectativas de olhar para uma tela e ver uma pessoa postar uma foto que talvez seja uma deepfake, ou uma coisa totalmente mentirosa, ou uma vida totalmente de mentiras, e cria-se a expectativa de viver aquela vida. Você cria a necessidade de parecer. E por isso entrou uma outra profissão da qual eu quero abordar aqui, que eu falei das profissões novas. Essa não tem cadeira.
Essa pode ter acabado com alguma profissão. Essa profissão não tem uma cadeira, você não precisa de estudo, você só precisa entender a dinâmica de como funciona. Mas tem muita gente que antigamente estudava marketing e não quer mais estudar. Estudar marketing para quê? Se hoje um influencer ganha mais dinheiro de quem é formado em marketing, dependendo do influencer. E hoje em dia todo mundo quer ser influencer. Hoje em dia todo mundo quer perder algum tempo, ou melhor, para eles, ganhar algum tempo em frente a uma tela. E o que mais me deixa chateado, irmãos, é que eu vi de uma geração que prezava pelo exemplo, em que você tinha referências. Hoje você pergunta para o jovem, ele não tem referência, ele tem ídolos. Ele tem aquele que ele segue. Oxalá se na nossa geração nós seguíssemos os exemplos que nós tínhamos. Alguns de nós, graças a Deus, seguimos os exemplos, alguns exemplos, e estamos aqui hoje. Alguns se perderam no caminho. Mas a geração de hoje não tem. Cabe a nós fazermos isso. É difícil, é. Você tem na sua casa quem você precisa ser exemplo. Eu tenho 3. O Pai do Céu me abençoa de verdade. Não é que eu fiquei com ciúme da Patrícia, do Eric, da Larissa. Aí eu quis dizer, falei, Senhor, não, me dá essa graça também, me dá essa bênção também. Então, você precisa entender que a sociedade hoje, ela está querendo fazer de uma forma, e aqui eu entro de um parente que estava na oração, o nosso pastor ele trouxe um tema muito, muito lindo, que eu já tinha estudado esse tema e tinha abolido da minha mente. E quando ele falou, me veio a lembrança sobre a janela de Overton. Sabe o que é a janela de Overton? É aqueles dito ou aquelas coisas que para você era espúria, era totalmente insignificante, era totalmente abominável e hoje não se tornou tão normal, mas se tornou corriqueiro. Hoje você consegue beber isso. Hoje você consegue olhar para uma mãe jogando o filho no lixo. Isso não te dói tanto mais. Hoje você consegue, e eu chorei quando eu ouvi isso, em que tem muita gente que ela consegue receber algumas notícias e beber de fonte. Eu costumo dizer que eu não vejo mais um jornal específico, que eu chegava toda vez na casa da tia da minha esposa, ela via esse jornal, e eu falava para ela, cara, toda vez que eu venho aqui, você está vendo esse jornal, toda vez tem uma mulher morrendo, tem 3, 4 mulheres morrendo. Daqui a pouco não tem mais mulher no mundo. Porque toda vez é um feminicídio. Como é que vocês conseguem se alimentar disso? Isso já não dói mais, isso já está calcificado. Hoje você vê certas coisas acontecerem na nossa sociedade que antigamente você abominava, mas hoje você não quer dizer que você aceite, mas você está tranquilo em receber aquilo. Quando eu vi um pai aqui da Ilha do Governador falando, eu não vou ver minha filha viva, porque eu sei quem esse homem é. E quando ela sumiu por 3 dias e depois apareceu de uma forma totalmente macabra, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu tenho 2 filhas. Fico imaginando o coração desse homem, ele só tinha ela. E ali caiu a ficha que eu falei, caramba, quantas vezes eu já ouvi reportagens sobre isso e não me doeu como está me doendo agora? Como isso não me dói mais, como isso não me incomoda mais, como isso virou algo tranquilo de ouvir, de analisar. Quantas coisas você não pensava nem pela sua cabeça que poderia acontecer, que a humanidade, ou que a mente humana, ou que a insanidade humana pudesse chegar, e hoje em dia chegou.
Falei para minha esposa, tem momentos que eu não quero nem ver. Tira, eu não quero ver isso. Eu não consigo ver isso. Para. Não dá para ver. Tira, para. Não é para mim. Cuidado, irmãos. Tem muita coisa que sorrateiramente o diabo está tentando empurrar para você, mas você não aceita. Não é que você aceite, mas é que você absorve. Você ficou tranquilo. Não é que eu sou contra algo, mas eu tenho um amigo que pratica algo e nós somos amigos. O que tem? Não é cara de outro nenhum, mas o que tem? Ele é uma pessoa tão boa. Pô, meu amigo do peito. Fomos criados juntos. Eu sei o caráter dele. Eu sei que está errado. Eu sei que família não se constrói desse jeito. Ele não vai fazer uma família com outro homem, mas é meu amigo. São coisas que só alternamente têm entrado. E precisamos entender que o Pêssar, que a Páscoa, é um ato profético e contínuo daquilo que nós precisamos relembrar o tempo todo. Você não pode aceitar as coisas que estão sendo imputadas a nós ou sendo jogadas de goela abaixo. Vivemos o tempo do ativismo. Vivemos a era do ativismo. Nunca se falou tanto em ativismo como nos dias atuais. É ativismo para cá, ativismo daqui, ativismo de lá. Mas, como o Paulino bem disse, aqui no começo, nosso diácono, o exército que mais fere seus soldados somos nós. O exército que mais atira pelas costas, o que mais, em vez de estar na trincheira do lado, fica atrás, matando os seus próprios soldados, somos nós. Eu não vejo movimentos paralelos se sabotarem como nós nos sabotamos. Estou dizendo no modo geral, não a igreja Goel, em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja em que lutamos lado a lado. Mas a gente, costumeiramente, vê que é muito fácil apontar o dedo. É muito fácil eu ver o soldado ferido e ao invés de eu pegar e carregar, colocar nas costas e falar, respira. Se você está respirando, você não está respirando, eu vou te levar. Eu vou te levar para um lugar onde o médico vai te tratar. Vamos para a enfermaria. Ei, não está na enfermaria não, mas deixa, fica tranquilo, eu estou aqui. Eu ainda estou na trincheira. Respira, se recupera. Mas eu ainda continuo aqui na linha de frente. Pode respirar. Eu estou contigo. A Páscoa é isso, irmãos. A Páscoa é lembrarmos que o sacrifício de Deus não foi em vão, o sacrifício de Jesus não foi em vão por nós na cruz. E que nós precisamos estar lado a lado, vivendo uma vida de santidade separada, dando entender que a gente precisa carregar uns aos outros em amor. Ei, aquele que não tem a mesa para se sentar, sente-se a minha, venha comigo, celebre o Cordeiro comigo. A minha família está aqui, eu te recebo. Como ele bem disse, eu volto à palavra dele, aqui é um hospital. Então eu vou te levar para a enfermaria, vou te levar para o hospital. Eu conheço o médico dos médicos. Ele vai te tratar, ele vai te ajudar. Sobe aqui, respira, deixa que eu te carrego. Hoje em dia é difícil você ver isso. Ei, para, eu vou te carregar, eu vou te ajudar. Deixa que eu te ajudo. Mas as pessoas estão tão preocupadas consigo mesmo que esquecem de olhar para o lado e ver, ele está ferido. Não, mas eu preciso estar atirando. Eu preciso estar olhando para o alvo, porque eu estou em busca do meu sucesso. Eu estou em busca dos meus objetivos. Ei, não estou dizendo que você tem que fazer isso. Abrir mão. Eu não estou falando para você abrir mão dos seus projetos, abrir mão daquilo, dos seus objetivos ou daquilo que você precisa buscar. Ah, não, minha família está precisando de mim. Ah, alguém está... Não estou dizendo para você abrir mão. Eu estou falando para você olhar para o lado.
Tem gente que está quase morrendo, que só precisa de você falar assim, ei, acorda, não dorme, não dorme. Fica acordado. Ele só está precisando disso. Talvez você diga para mim, eu não tenho força para levantar essa pessoa. Eu não consigo carregar ninguém. Eu mal me suporto por cima dos meus pés. Eu não consigo fazer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ele renova as tuas forças. Quando você se propõe, entende uma coisa, e aqui é profético na sua vida, como você, como soldado de Cristo, se propõe a se preocupar com os ferimentos do companheiro do lado, ele vai guerrear tuas guerras. Ele começa a guerrear suas guerras. Ele começa a se preocupar. Como a nossa pastora pregou aqui sobre os improváveis, ela deu um exemplo tremendo de Gideão. O menor da casa, que é sempre assim, Deus só se escolhe os menores. Se você está achando que você tem que ser maior para ser visto, no reino dos céus é completamente diferente. Senhor, deixa eu sentar à direita, deixa eu sentar à esquerda. Não, mas quem não se fizer como essa criança, como se fosse um pequenino, não entra no reino dos céus. Não, Senhor, não. Eu preciso. Quem é leitor da Bíblia sabe. Foi saindo gente, foi saindo gente, foi saindo gente. Um exército de mais de 35 mil para lutar. Eu fico imaginando Gideão no processo seletivo. Em que o Senhor teve que o encorajar. Ele começou com a quantidade de homens e foi diminuindo, e ele sabendo o tamanho do exército. Quantas das vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações em que, em vez de melhorar, vai piorando e você está vendo o teu inimigo fortemente armado. E você, em vez de você ver as coisas fluírem no seu ponto de vista, aos seus olhos, você acha que elas estão regredindo. E você fala assim, calma aí, o número de gente está diminuindo, como é que eu vou lutar contra esse exército? Como é que vai acontecer se um dia após o outro as coisas pioram em vez de melhorar? Em vez de progredir. O meu filho, em vez de melhorar, ele está piorando. Meu marido, em vez de melhorar, está piorando. Mas o Senhor mandou me consagrar. O Senhor mandou eu buscar. E quanto mais eu busco, mais eu me consagro, mais eu me esmero. Eu estou vendo tudo ruindo aos seus olhos. Ele está fazendo um processo seletivo. Ele está tirando quem não precisa lutar do teu lado. E só foi ele com 300 homens. Só precisou dele. Mas também tem uma passagem que vai dizer, na Bíblia, em que o rei desesperadamente nem precisou lutar. Um só anjo matou mais de 1000 soldados. Tantos mil soldados. Tem vezes que ele vai querer que você lute. Mas você precisa entender o processo. Você precisa entender o que ele está te capacitando, o que ele está moldando, quem ele está tirando do teu lado, para que você entre na batalha com as pessoas certas, com a armadura certa, com as estratégias certas. Talvez você olhe para a situação e fale assim, Senhor, nesse processo, ao invés... Eu fico imaginando se Gideão em algum momento duvidasse. Quanto Deus estava tirando, ei, pode te mandar embora, pode mandar embora. Eu imagino quando foi a última atividade do processo. Aqueles que beberem água no rio de um jeito, esses não serão de... Eu fico imaginando Gideão, tomara que seja pelo menos a maioria. Quando ele viu, foi a minoria. Ele falou assim, mas Senhor, esses caras têm que entender de espada, têm que entender de escudo, têm que entender de estratégia de guerra. O que tem a ver beber água? O modo que ele vai baixar para beber água define se ele é não um soldado digno ou um bom soldado para estar comigo na batalha. Olha o que Deus faz na tua vida aqui. Eu peço que você preste a máxima atenção no que eu estou dizendo. Tem momentos que você vai olhar para as situações e vai falar assim, mas o que isso tem a ver com o meu problema? Como eu vou resolver o problema nessa questão, tendo isso ou fazendo isso, Deus? Como? Eu fico tentando imaginar a mente de Gideão. Peraí,
Como é que tem a ver o modo que ele bebe água na beira do rio com aquilo que ele precisa estar fazendo do meu lado? Tem coisas que Deus vai falar para você, que você vai falar assim, mas o que isso tem a ver? O que isso resolve o meu problema? Aí talvez você ouve uma pregação como essa, talvez você ouve um profeta, ouve uma pessoa falar para você uma coisa e você vai se indagando. Mas por que isso tem a ver? O que isso vai resolver? Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você começou a indagar o Senhor? Senhor, o que isso tem a ver? Como eu vou resolver meu problema assim? Como é que essa pessoa vai me ajudar desse jeito? Ele usa as coisas mais improváveis, como foi dito aqui na quarta-feira. Ele usa as estratégias humanamente mais mirabolantes, né, que a nossa mente possa entender, para separar, para te forjar, para que você possa superar as adversidades, para que você possa entender. Nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. A Páscoa, ela vem trazer o maior simbolismo, que é o sangue do Cordeiro derramado. Você foi chamado para viver uma vida de santidade, uma vida ao qual nós lemos de verdade, sem fermento, sem pecado. Uma terra onde a nossa maior preocupação seja, uma vida onde a nossa maior preocupação seja em entrar na terra prometida, no lugar que Ele preparou para nós. Em vivermos em um lugar onde nós nos sentaremos à mesa e olharemos para aquele que deu a vida por nós e dizer para ele, Jesus, muito obrigado, porque foi o seu sacrifício que me permitiu estar aqui. Foi o sacrifício dele que até o dia 20 não seja só você não comer fermento, não seja só você lembrar, trocar chocolate. Não, não é sobre isso. É sobre você entender, Senhor, nesse momento eu preciso ser liberto. Assim como o Senhor libertou o povo de Israel. Assim como essa festa simboliza a libertação do teu povo, me liberta de tudo aquilo que tem me aprisionado, de tudo aquilo que talvez tem feito a minha mente ser aprisionada em lugares dos quais eu não percebi. A minha mente entrou em lugares que não era para ter entrado e ficou ali. A minha mente entrou talvez na sala do medo e está presa na sala do medo. E talvez a sua mente, em momentos difíceis, ela comece a entender que ela está aprisionada lá. Mas a palavra de Deus, ela tem respaldo para tudo, ela tem uma resposta para tudo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você ama o seu Deus, quando você vive uma vida de santidade, uma vida de relacionamento com Ele, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo o medo. É todo o medo. Talvez a sua mente entrou na sala da ansiedade. E eu te convido a meditar Mateus 5 e começar a ruminar Mateus 5, Mateus 6 e tentar entender que você é muito mais importante que qualquer outra coisa da criação. Sabe por quê? Porque todas as coisas foram criadas pela palavra, mas nós fomos criados pela mão do Criador. Ele quis ter o contato. Ele quis te moldar. Ele quis fazer com suas próprias mãos. Ele podia ter dito, haja homem, e houve homem. Porque ele tem esse poder. Não, mas ele queria ter o contato conosco, ele queria ter o afeto. E o mais lindo de tudo, ele queria dividir uma porção dele conosco. E ele soprou em nós uma porção dele. Todas as vezes que você olhar, abrir os seus olhos de manhã e estar vivo, lembre que foi de Deus na tua vida. Foi o fôlego de vida.
Todas as vezes que você abrir os seus olhos pela manhã, entenda que é mais uma oportunidade de você viver o extraordinário com Ele. Viver libertação, viver restauração, viver uma vida de santidade, uma vida de intimidade. Uma vida em que você esteja totalmente conectado a Ele. Esteja sensível, audível a ouvir a voz do Espírito Santo falando ao teu coração. É onde voz humana, voz de pessoas não podem chegar. É onde a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo de Deus pode chegar. Porque se tem uma pessoa que você não engana é Deus. Você pode enganar até si mesmo. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, você não engana. Ele conhece cada detalhe da sua vida. A palavra de Deus vai dizer que Ele teceu você com as suas próprias mãos. Ele fez cada detalhe. Até aquilo que você não gosta de você, Ele fez. Até aquilo que você não gosta no seu corpo, foi Ele que teceu com suas próprias mãos. Que esse momento do Pêssego, da Páscoa, nos reconecte, me reconecte, te reconecte com o Pai. Te faça entender que não é chocolate. Não. Não é aquele chocolate gostoso que em nome de Jesus eu vou receber de alguém. Ah, Senhor. Mas eu não quero na Páscoa não. Pode ser qualquer momento do ano. Pode ser de ferro, não é de ferro, daquele ferro, é do ferro mesmo. Pode ser o do ferro. Do ferro com a rocha, esse aí, pode ser. Mas brincadeiras à parte. Que esse momento seja um momento de reflexão. Seja um momento em que você possa tirar todo o fermento e falar, Senhor, fala comigo. Me molda. Limpa. Expurga de mim aquilo que precisa. Para que eu possa viver uma vida de plenitude, uma vida de libertação contigo. Uma vida de renovação. Todos os momentos contigo. Fica de pé nessa manhã, irmãos. Diga comigo assim, Senhor, obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus, porque Ele nos deu Jesus. Fale isso. Senhor, obrigado por Jesus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, que me purificou, que me santificou. Me prepara para a tua vinda, Senhor. Que possamos celebrar a Páscoa com o coração grato. Senhor, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer. Papai, muito obrigado. Que nesse momento nós possamos entender a libertação, viver a libertação. Nós somos libertos, nós fomos libertos no teu sacrifício de cruz. Mas nós precisamos parar de entrar em prisões. Ó Pai, a nossa mente faz escolhas que nos levam para prisões. Ó Pai, se estamos cativos em alguma prisão, que haja libertação plena, Senhor, na nossa mente. Que haja libertação plena do nosso espírito. Ó Pai, que nós possamos viver a plenitude da Tua graça. Porque a Sua palavra diz que nós somos livres, Senhor. Nós somos livres em Ti. E viveremos a libertação. Viveremos esperando o Senhor nos buscar nas nuvens. Ou o Senhor nos chamar pelo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter entregado o Seu único Filho. Não tinha plano B, não tinha plano C, era só Ele. E Ele se despojou da Sua glória, se entregou por nós. Muito obrigado. O que seria de nós se não fosse o sangue espargido, vertido na cruz do Calvário por nós?
Obrigado, Senhor, muito obrigado. Que possamos viver uma vida de gratidão contigo, viver uma vida de gratidão, viver uma vida liberta, viver uma vida em que nós somos prisioneiros do teu amor, que nós somos servos, e possamos viver como co-herdeiros da tua graça, da tua glória. Ó Pai, profetizando libertação. Ó Pai, buscando aqueles, ó Pai, que estão feridos pelo caminho. Mas principalmente ajudando aqueles que estão do nosso lado na trincheira de guerra. Que possamos ser soldados valentes, soldados leais, soldados, Senhor, que ajuda quem está ferido, que coloca nas costas quando é necessário, em que ama em todo tempo e fora de tempo, em que na tua matemática dos 70 vezes 7, possamos viver todos os dias esses 70 vezes 7. Todos os dias. Experimentemos, Senhor, da tua bondosa graça. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê um domingo abençoado. Que a nossa semana se inicie, Senhor, celebrando e entendendo que nós somos mais importantes que qualquer uma adversidade que venha à nossa frente. Que nós somos importantes, sim. Que todo o processo, ele nos amadurece. Que todo o processo traz um crescimento. Que todo o processo nos fortalece se nós permanecermos fiéis até o fim. Dê uma semana de paz. Uma semana de graça. Uma semana em que nós veremos e ouviremos a tua voz e veremos o teu agir em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que na quinta-feira nós cheguemos com o coração regozijado, agradecendo e contando as maravilhas que o Senhor fez no decorrer dessa semana. Muito obrigado por tudo. É o que nós te bendizemos, já te agradecemos. No nome santo do seu Filho amado Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as comunhões e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja contigo, com a tua casa e aonde quer que fores, desde agora para todos sempre. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Libera uma palavra de bênção para o irmão do teu lado.